Oi, gente, tudo bem? Josineide Silva aqui, ou Missionária Josi, para quem veio por conta da política, né, que começou a me seguir por conta da política. Tem um mês que eu tô enrolando para gravar esse vídeo. Eu gostaria de dizer, contar aqui, né, talvez ele fique um pouco grande, mas eu peço que vocês assistam até o final. Eu quero contar para vocês o que eu ganhei com a política, o que eu ganhei participando, entrando profundamente mesmo na política este ano. E antes, eu gostaria de deixar com vocês, 1 Pedro, primeira carta de Pedro, né? Capítulo 5, seu verso 7, onde fala assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Esse versículo me ajudou bastante na semana mesmo, pré-eleição, né? E por que eu tô falando de ansiedade? Porque eu achava que eu tinha sido diagnosticada com estresse e ansiedade em 2010 por conta do meu trabalho no CEINF, até então CEINF, né? Hoje é EMEI. Eu trabalhei quase 2 anos no CEINF, aqui na Vila mesmo, e veio crises muito fortes, né? Então eu fui diagnosticada com estresse, ansiedade, então eu achei que era por conta disso até então. Aí, beleza, tratei um tempo, fiquei outro tempo sem tratar, voltei de novo tratando com remédio. Aconteceram outras situações, no caso, aconteceu a situação da minha menina, que eu falo durante a campanha também, né? E voltou tudo de novo, a ansiedade, tratei de novo com remédios. Só que, gente, isso é uma decisão minha, tá? Não tô falando que vocês têm que fazer isso, foi o que eu decidi fazer. Esse remédio de ansiedade e depressão deixa a gente muito assim, uma sobrevida, você, sei lá, parece, é muito horrível. Você anda assim, parece estar bugadona, tá brisada. Ai, Deus, eu tô rindo de nervoso, mas assim, é bem complicado mesmo pra quem precisa tomar o remédio pra sobreviver, né? Dá um remédio pra dormir, dá um remédio pra ficar acordada. E eu decidi que não era essa vida que eu queria pra mim. Comecei a orar, né? Porque já tinha 3 filhos e eu não queria essa vida pra mim. Aí comecei a orar, comecei a pedir pra Deus me curar, me libertar. Só que a resposta da oração não vinha. Fiz várias campanhas pedindo isso, e campanhas de oração, né? Quem é evangélico sabe, e não dava certo. Tanto é que, engraçado que as crises mais fortes vinham nos momentos de maior conquista minha, principalmente profissional. Por exemplo, na Fashion Week 2022, gente, aquela loucura toda de montar o look, tal, a coleção, de estar num evento grandioso como a Fashion Week, e tanta expectativa que eu coloquei, né, com relação a vendas mesmo e tal, e foi lindo o desfile, foi um sucesso. Porém, o que eu precisava mesmo, que era o dinheiro, a venda dos vestidos, não veio. Isso fez eu ter uma das piores crises, né? Até então. E eu quis até acabar com o ateliê, quis desistir de tudo, porque foi bem, assim, o pós. E mesmo assim eu ganhei um prêmio no Sebrae delas, o prêmio que eu orei um ano antes, falando, eu quero esse prêmio, eu ganhei esse prêmio. Só que, se eu mostrar a foto pra vocês, eu tô fora da casinha recebendo o prêmio. Mas enfim, surgiu um chamado de Deus para eu poder participar da campanha esse ano, a campanha eleitoral, sem ter histórico nenhum na política, sem nunca ter participado de nada, só militante bolsominion, como dizem por aí, né? Só a doida que briga contra o povo do Lula. E saí candidata, sabia o que eu ia falar, que projeto que... Eu só sabia que Deus tinha mandado eu sair. Não sei, porque em Jeremias fala, né, que os pensamentos dele são bem maiores do que os nossos. Os planos dele são muito maiores que os nossos, né? Então ele sabe de todas as coisas. Então a minha campanha, minha pré-campanha foi um milagre. A minha campanha foi um milagre. Deus cuidou até do vestido. Aquele vestido azul que eu uso, que eu usei durante as fotos, durante a campanha, foi Deus que mostrou aquele vestido, e Deus preparou no último segundo, assim, antes de eu tirar a foto oficial, Deus preparou aquele vestido pra mim. Então, assim, ele cuidou até nos mínimos detalhes de tudo. E eu tinha certeza que eu ia ganhar. Porque
Assim, tudo que ele tava mostrando tava se cumprindo. Inclusive, ele mostrou, eu tive a visão no culto, eu recebendo uma grande bênção, eu achava que era a resposta, né, de estar sendo eleita e tal. Eu via eu sendo diplomada na Câmara Municipal e achei que era para esse tempo, mas as promessas de Deus têm tudo o tempo dele. Ele mostra hoje, mas pode cumprir hoje, como também pode cumprir daqui 10 anos. Como tem promessas que eu tô vivendo hoje que foi prometida quando eu me converti, quase 20 anos atrás. Mas enfim. Aí eu comecei a falar da pauta, consegui, até um mentor Deus preparou pra mim. O Carlos Caioda, sou muito grata pela vida dele, pra família dele, a Raíssa, a neném deles. Viraram amigos nossos mesmo, sabe? São uma família de Deus, assim. Me ajudaram muito, 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 muito mesmo. E eles falaram, sua pauta é linda, sua luta é linda, vamos falar sobre isso. Tem muita gente que não tem coragem de falar. E eu coloquei as caras, né, comecei a falar do abuso, que vamos lutar, porque realmente a gente precisa, meninas. É muita criança sendo abusada, é muita mulher que foi abusada, é muita mulher que está sendo abusada, sendo violentada, sabe? Até mesmo dentro de casa. Irmãs da igreja que estão sendo violentadas dentro de casa e acham que não pode sair, sabe? Mas ainda não é isso, né? E eu comecei a falar. Conforme você vai falando, igual numa terapia, você vai falando, a ferida vai abrindo. Então eu fui lembrando de coisas. Gente, meus pais não sabiam que eu tinha sido abusada. Não sabiam, meus pais não sabiam. Então foi meio que assim, um choque pra todo mundo. Eu vim, né, com essa notícia. E eu falando, toda reunião, eu não tive tantas reuniões, eu imagino que foi Deus me preservando mesmo, que tudo tem o tempo certo, eu creio nisso, tem o tempo certo para tudo. Então eu não conseguia fazer reuniões. A minha campanha foi feita casa a casa, porta a porta, na internet mesmo, conversando contato por contato. E sempre falando, sempre que eu falava, abria um pouco a ferida, abria a ferida. Até que chegou, acho que 15 dias antes do dia das eleições, no sábado, 15 dias antes, se eu não me engano. Eu não lembro se a gente já estava em campanha de oração no monte, que aí aconteceu umas coisas que nosso pastor levantou um clamor de 21 dias no monte, né? Eu nunca tinha participado de uma campanha tão linda no monte, gente. Eu já tinha ido anos e anos e anos no monte, mas não foi assim, foi muito diferente. E com essa igreja que eu tô agora foi sobrenatural. Eu aprendi a orar diferente, sem medo, sabe? E no monte, assim, é tudo muito escuro, você não enxerga nada, então, pra quem tem medo do escuro, tem certo medinho, né? Mas eu consegui orar sem medo, mesmo com o cansaço da campanha e o psicológico, porque é muita coisa coisa mesmo, gente, você participar de uma campanha. Então, abrindo aquela ferida, e eu clamando a Deus, eu pedindo a Deus. Quando foi 15 dias antes das eleições, me deu uma crise. Eu achei que eu ia morrer, porque era uma dor no peito, uma dor, um aperto. Nossa, eu não consigo nem explicar, porque foi horrível, 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 horrível. Sinceramente, eu achei que eu ia morrer. Eu achei mesmo que eu ia morrer. E depois de quase 4 anos, eu tive que tomar um remedinho pra dormir. Ficar dopada mesmo, porque sem o remédio, só com meu esposo, ainda bem que meu esposo estava comigo. Ainda bem que o meu esposo, ele entende, sabe? Ele tava nessa luta comigo da ansiedade desde sempre. No começo ele não entendia, como muitas pessoas achavam que era frescura e tal, né? Mas ele começou a passar a entender. E até quando eu falava assim, amor, tá me dando crise. Aí ele ficava, qual que é a causa? O que aconteceu durante o dia? Por que tá te dando essa crise? Eu falei, eu não sei, às vezes é do nada, às vezes não tem uma causa, né? E naquele dia foi muito horrível. Horrível, horrível, horrível mesmo. E eu lembrei que eu tinha tido essa mesma crise quando eu tinha, acho que uns 12 anos, 12, 13 anos. E eu achava que eu falei assim, mãe, o demônio tá querendo me matar.
E eu lembro, assim, claramente de eu deitar, porque meus pais são todos católicos, eu tive minha formação toda católica, né? E minha mãe sempre, a minha mãe é da madrugada, é crocheteira da madrugada, ela. E ela, nos crochês dela, eu peguei e corri pro quarto dela, assim, mãe, me ajuda, porque o demônio quer me matar, porque o demônio quer me matar, porque a gente não sabia o que era ansiedade, né? E isso há mais de 20 anos atrás. E foi igualzinho a crise que eu tive 15 dias antes das eleições. Eu peguei e falei assim, peraí. Aí acendeu aquela luzinha, eu falei assim, gente, eu não tenho ansiedade por conta da creche, por conta do CEINF. Não foi no CEINF, no CEINF só fez explodir os sintomas. Mas eu já tenho ansiedade desde antes. E aí eu fui linkando tudo que eu venho estudando sobre abuso sexual, sobre os sintomas, sobre as causas, tudinho, sabe, assim, sobre os sinais, né, pra gente ficar atento com os nossos filhos, porque eu não fiquei atenta o suficiente com a minha menina, né, pra proteger ela antes. Então, e ela mostrou todos os sinais, e eu não estava atenta. E aí, estudando, então eu já estava atenta, né, e eu falei assim, gente, foi por causa dos abusos que eu sofri que eu tive ansiedade. E então, em 2010, só explodiu, só veio à tona. E aí foi bem no meio da campanha do monte. A gente estava em campanha do monte mesmo. E eu comecei a clamar. E essa campanha, o pastor falou, irmãos, é para vocês clamarem. É um extra com Deus, é para clamar. E o que é você clamar? Não é você fazer uma oraçãozinha, Senhor, meu Deus. Clamar é você rasgar seu coração. É você se derramar, é você gritar, é você... Tipo assim, você... Igual, sei lá, você tá desesperada, sabe? Desesperada mesmo. E pela primeira vez, eu não sei se foi uma ou 2 noites que eu fiz esse clamor. Desesperada mesmo. Só que assim, eu fiz mais, não era nem por mim. Era porque eu tinha certeza que eu ia ganhar as eleições. E eu falava assim, Senhor, como que eu vou atender as pessoas com crise de ansiedade? Como que eu vou servir o povo de Campo Grande tendo crise de ansiedade? Socorro, Deus, me ajuda, me cura, Senhor. Tem quase 10 anos que eu tô pedindo pro Senhor me curar, pro Senhor me libertar. Eu sei que é tudo no seu tempo e eu gritava assim, Senhor, me cura, me liberta, porque como é da alma, é cura e libertação. Não é só uma cura, você precisa se liberta, sabe? É cura e libertação. E eu clamava, chega doía, sabe, o meu peito, de tanto, assim, doía na alma mesmo, assim. E o Senhor, por favor, me ajuda. Como que eu vou servir? Como que eu vou te servir? Como que eu vou atender o povo da minha cidade? Como que eu vou atender? É muita gente, Senhor, são mais de 1 milhão de habitantes. Como que eu vou representar esse povo tendo crise de ansiedade? Eu não tenho condições. Eu preciso dessa cura, eu preciso, Senhor. E amém. Aí, chegou as eleições. Gente, eu tinha tudo para, no mínimo, ter 1.500 votos. No mínimo. No mínimo, 1.500 votos. Chegou o resultado final, 150 votos. Gente, era tudo para eu ter uma crise novinha. Era o plano perfeito do diabo, desculpa se você não gosta dessa palavra, do inimigo, para eu ter uma crise novinha. E eu não tive. Chorei, claro, eu sou humana. Eu chorei, procurei entender onde foi que a gente errou, porque a gente trabalhou muito. A gente se estressou muito. A gente tentou fazer o certo. Eu ficava questionando, Senhor, será que é porque eu fui fiel ao partido? Será que se eu tivesse ido pro outro lado, não tivesse feito campanha pro prefeito que o partido escolheu? Será que eu traí o Senhor? Será que eu traí os seus princípios, os seus valores? Porque as outras meninas ganharam mais votos, né? Fizeram isso. E eu falei, e eu como missionária, gente, eu era ungida, missionária. Então, teve esse conflito dentro de mim, mas não acusei ninguém, não só esse conflito que teve, tá? Não sei se onde foi que eu errei. Será que eu errei? Será que eu traí o Senhor? Será que eu fui mais fiel ao homem do que fiel ao Senhor? Do que fiel aos seus princípios, aos valores, né? Mas eu fiquei aguardando e aquela crise não veio. Depressão não veio. Dor de cabeça, de crise de ansiedade não veio. Aquela vontade louca de dormir que eu tinha, que era o ápice da minha crise de ansiedade, que era quando ia entrar na depressão suicida, que eu tive depressão suicida em 2019. Foi uma guerra
muito grande em 2019, essa depressão suicida, porque era só eu e Deus. Porque como meu esposo trabalhava e voltava pra casa a cada 30 dias, eu não tinha com quem conversar. Como que eu ia falar pra minha mãe que eu tava tentando me matar? E eu sozinha com 3 crianças em casa. Então era uma guerra, eu e Deus. Eu sabia que se eu me matasse, eu ia pro inferno. É uma crença que eu tenho, sabe? Então era uma guerra muito grande. N formas, assim, foi horrível essa fase minha em 2019. Então eu já ficava atenta. Quando me dava muito sono, um sono incontrolável, eu falei, Senhor, tá entrando em depressão. Já tá avançando essa ansiedade pra depressão, me cura, me ajuda. E nem isso eu tive. Aí passou uns 3 dias, eu fiquei com muita raiva por N coisas que aconteceram. Por tapinha nas costas, sabe? Por falar, não, amiga, eu vou te ajudar, mas essa ajuda nunca veio. Não, amiga, tamo junto, mas tamo junto coisa nenhuma, entendeu? Raiva assim humana mesmo. Mas aquela crise de ansiedade mesmo, igual eu tive com a decepção de não vender as minhas peças na Fashion Week, porque tinha tudo pra eu arrecadar pelo menos uns 10 mil reais na Fashion Week, não deu certo. Não arrecadei nem 1.000. Quer dizer, não arrecadei não faturei nem 1.000. Então foi uma frustração muito grande. Não veio, graças a Deus. A mesma intensidade de frustração de não vender as minhas peças na Fashion Week foi a mesma intensidade de não ganhar as eleições. Porque eu poderia ganhar, sou uma improvável. Gente, quantos improváveis ganharam as eleições? Quantas pessoas sem histórico nenhum ganharam as eleições? Por que eu não poderia ganhar? Porque para Deus nada é impossível. Deus estava no controle de tudo, Deus estava mostrando tudo. Só que aí eu entendi que tudo isso foi uma preparação para que eu alcançasse a cura e a libertação que eu tanto estava pedindo. Que era a cura e a libertação da ansiedade. E sendo curada e liberta da ansiedade, eu poderia usar agora, sem dor nenhuma, assim, de forma intensa, poder usar essa pauta para poder ajudar outras pessoas. Vou ganhar as eleições um dia? Não sei. Vou participar de outras campanhas? Não sei. Deus, como eu estava no meu bannerzinho, Deus está no controle. É Ele que controla a minha vida. Já, como diz Paulo, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, né? Então, só que eu vou fazer diferente. Eu vou ser mais leal à voz de Deus. Eu vou ser mais leal ao que está na Bíblia. Eu vou ser mais fiel ao que está na Bíblia do que a voz de liderança, de homem, enfim. Porque eu vejo que isso bloqueou um pouquinho também em relação a tudo, sabe? Então, esses próximos 2, 4 anos, não sei, né? Deus sabe de todas as coisas. Se for mesmo pra ter uma próxima vez, eu creio que vai, porque muita gente se inspirou, muita gente me apoiou. 150 pessoas votaram em mim. Coloca 150 pessoas dentro de uma sala, é bastante gente. Não é os 4.000, não é os 8.000 do nosso querido Tavares, né? Do nosso querido André Salineiro, mas são 150 pessoas, já é bastante gente numa sala. Para quem não é conhecida, não era, né? Para quem não era conhecida, não era uma figura pública. Para quem nos últimos 2 anos ficou trancada dentro de casa grávida, porque eu engravidei 21, saí 22 para Fashion Week, engravidei 23 e saí agora 24 já para poder fazer campanha. Então, fiquei trancada dentro de casa quase 4 anos, né? 3 anos. Gestando. Então, eu não sei o que vai ser das próximas campanhas, se volto, não volto. Mas, o mais importante de tudo, eu ganhei a minha cura e a minha libertação da ansiedade. Graças a Deus. E foi clamando, e foi falando, foi colocando pra fora. Então a gente precisa colocar pra fora tudo que tá aqui dentro, tudo que tá doendo, a gente precisa colocar pra fora. A gente precisa expressar de alguma forma, né? E buscar a Deus. Só Deus. Não existe nada, nem ninguém além dele pra fazer o sobrenatural na nossa vida. Só Ele cura, só Ele salva, só Ele liberta, só Ele batiza com o Espírito Santo. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então,
É isso que eu quero deixar pra vocês. Lança sobre ele toda a vossa ansiedade, que ele vai cuidar de você. Pode durar mais de 20 anos, igual foi a minha, né? Mas vai chegar a sua cura. Vai chegar no tempo certo. Sua vitória vai chegar, sua bênção vai chegar no tempo certo. Ele tem o tempo certo, ele tem o momento certo pra tudo, sabe? Pra tudo mesmo. Tem muita coisa ainda que eu quero. Tem muita coisa ainda que eu não entendo. Mas que aos poucos eu tenho entendido. E eu quero fazer mais vídeos. Prometo não ficar enrolando mais um mês pra fazer outros vídeos. Porque eu preciso falar com vocês, né? E eu vou falar muito com vocês sobre Bíblia. Vou trazer pra vocês dicas, né? Pra gente cuidar dos nossos filhos, nossas crianças. Mas isso aí é para outro vídeo. Então, eu posso não ter ganho as eleições, mas eu fiquei como suplente, gente. Tem gente que ganhou mais de 2.000 votos e nem como suplente ficou, nem eleito foi. E eu consegui ficar como suplente. Vou assumir algum dia? Eu acho que não, porque eu tô, pelo menos na lista do meu partido, eu tô lá no número 24, né? 23, 24. Mas já foi uma grande vitória, gente. Eu ter conseguido 150 votos e ter ficado como suplente, ter sido eleita de certa forma, né? Ficado como suplente, porque os outros que não ficaram como suplente, tá lá, não eleito. Então eu fui eleita, pela lógica. E é isso. Que Deus abençoe sua semana, que Deus abençoe seu dia. E eu quero ver se eu volto mais vezes pra conversar com vocês. Nem que seja pra trazer um versículo, trazer uma palavra, como dizem por aí, né? Um insight pra vocês, tá bom? Eu quero estar ajudando de alguma forma, tá? E é isso aí. Deus abençoe e uma ótima semana pra todo mundo. Beijo.